Na Rua Castanheira, no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na cidade de Centerville, nos Estados Unidos, vivia uma família bem diferente. Uma mãe morava com seus 7 pequenos, que de pequenos não tinham nada. Seus filhos eram todos monstros gigantes, que com muito humor, esperteza e companheirismo superaram os problemas da vida cotidiana. Se você conhece essa história, sabe muito bem que eu estou falando do desenho infantil Os 7 Monstrinhos, um clássico que foi exibido na TV Cultura no começo dos anos 2000. Porém, sabia que o motivo da criação desse desenho e dos personagens é muito mais macabro do que você pode imaginar? Será? Bom, vamos descobrir. Antes de começar o papo de hoje, faz assim, clica no like e se inscreva no canal. Se ainda não tiver feito isso, não se esqueça de ativar o sininho. O meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Agora, sem mais lero-lero, vamos ao vídeo. Como eu estava dizendo, a série 7 Monstrinhos teve 39 episódios divididos em 3 temporadas. O programa foi bastante exibido na TV Cultura e também na Discovery Kids, sendo reprisado de vez em quando até hoje. Essa série, que fez parte da infância de muita gente, foi criada pela mente genial de Maurice Sendak, e sua história é fundamental para você entender todas as metáforas que cercam os 7 monstrinhos e que podem passar despercebidas. Maurice nasceu no famoso bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 10 de junho de 1928. Seus pais eram poloneses e judeus. E caso você esteja por fora do que acontecia com esse povo nessa época, eu tenho que te dar uma refrescada sobre o assunto. Começava nessa década, na Europa, a perseguição contra os judeus. Ainda não exatamente pelos nazistas. No entanto, o discurso antissemita já aflorava no velho continente. Os judeus eram tratados como escória pelos poloneses e por outros povos. Foi nessa época que os pais de Maurice decidiram mudar para os Estados Unidos e foi lá que ele nasceu. Mesmo longe dos campos de concentração, Maurice contou que sua infância foi muito difícil, já que conviviam diariamente com as notícias de morte de parentes na casa antiga de seus pais. Isso porque, poucos anos após partirem, a região da Polônia foi conquistada pelos nazistas. A mãe de Maurice era costureira e o pai contador de histórias infantis, o que já deu um empurrãozinho em relação à mente criativa do rapaz. Desde muito jovem, aos 12 anos de idade, o garoto sabia que queria ser ilustrador e desenhista. Depois de ver o filme Fantasia, lançado em 1940, ele teve mais certeza do que nunca do seu destino. Desde cedo, também se afundou em livros e quadrinhos, já que, devido a problemas de saúde, não podia brincar com outras crianças na rua. Já adulto, Maurice começou a ilustrar histórias de outros atores. Na década de 50, ele já era um famoso e respeitado ilustrador, porém queria mais. A partir do final dos anos 50, o ilustrador começou a lançar livros de sua própria autoria e, em 1963, inaugurou o que não só seria seu primeiro triunfo, como estabeleceria o estilo pelo qual ficou famoso. O livro Onde Vivem os Monstros foi um sucesso nos Estados Unidos e no mundo, tendo vendido cerca de 19 milhões de cópias desde a estreia. Maurice começou a se inspirar em seu povo, os judeus, para construir seus personagens. Os judeus eram conhecidos na sociedade americana como pessoas mais caricatas e expressivas do que as outras. O traço físico mais marcante desse povo também foi incorporado no desenho: o nariz grande. Na história, Max, o personagem principal, faz uma grande travessura e acaba posto de castigo em seu quarto, onde começava a imaginar um mundo mágico cheio de monstros. O grande sucesso do livro acabou alavancando o nome de Maurice, que expandiu seus campos de atuação. No final da década de 70, o ilustrador e agora escritor ajudou a
conceber a arte da série Vila Sésamo, um dos maiores sucessos da TV americana e também aqui no Brasil. O programa infantil era composto por bonecos e personagens que ensinavam de uma maneira divertida pequenas lições como matemática ou escrita. Foi no programa que Maurice teve a inspiração e o espaço para lançar seu primeiro curta, com os personagens que viriam a ser os 7 monstrinhos. Na Vila Sésamo, o autor tinha a função de criar pequenos curta-metragens que passavam no programa. Um deles foi a primeira versão de sua história mais conhecida. A produção, de pouco mais de 1 minuto de duração, narra a história de 7 irmãos monstros que viviam em um período antigo, mais parecido com a Idade Média. Quando eles saíam para brincar, aterrorizavam e assustavam os moradores próximos, além de causarem muitos estragos. O desenho tinha características macabras e medonhas. O público não aceitou muito bem a obra e ela foi esquecida. Alguns anos depois, no entanto, Maurice lançou sua ideia como um livro, o que foi aprovado pela audiência. A obra também entrou como um clássico do ilustrador. O profissional, que continuou por muitos anos trabalhando na televisão, ajudou a executar vários programas nas décadas seguintes, incluindo outro clássico, O Pequeno Urso. Até que, finalmente, em 2000, o desenho baseado no livro fez sua estreia e foi um grande destaque. Bem, o que eu contei até agora foi a história real da criação dos 7 monstrinhos. A narrativa, como eu já disse rapidamente, se trata de 7 monstros gigantes que são irmãos e são nomeados cada um com um número, de 1 a 7. Eles brincam e se divertem no lugar onde moram, mesmo sendo tratados com desprezo e até mesmo ódio pela população. A história do desenho, junto com a vida pessoal de Maurice, acabaram por criar uma teoria interessante sobre a animação infantil. Muitos acreditam que referências ao período nazista, ao Holocausto e o sofrimento dos judeus estão escondidas na série. O personagem 7, por exemplo, o filho mais novo da casa, veste uma roupa muito parecida com a que os prisioneiros judeus usavam nos campos de concentração. Se você já assistiu ao lindo filme O Menino do Pijama Listrado, sabe do que eu estou falando. Outra referência seria o nome dos monstrinhos, que na verdade são números, assim como acontecia com os prisioneiros dos nazistas, que tinham seus nomes substituídos por uma numeração costurada na roupa. Você lembra quando eu falei das aparências físicas dos judeus que inspiraram os personagens de Maurice? Então, essa seria mais uma das referências da série. Um outro registro não é relacionado a nenhuma questão estética do desenho. Eu apontei agorinha que o povo judeu era maltratado pelos poloneses. Pois bem, os monstrinhos também são maltratados e excluídos pelo povo da vila em que moram. Mais do que desprezo, são tidos como uma possível ameaça, assim como os judeus eram julgados pela população de vários países europeus na época do nazismo. Existem ainda outros detalhes menores na produção infantil que indicariam que os personagens seriam referências ao período histórico tão cruel e triste para os judeus. Por exemplo, os monstros vivem em uma casa que, teoricamente, seria minúscula para eles, impossível de ser habitada, já que são tão grandes. Nessa residência, ainda dormem no porão. Essas duas coisas fariam referência aos campos de concentração. Os monstros também não parecem ligar muito para as pessoas preconceituosas ao seu redor. Eles continuam apoiando uns aos outros, que nem os judeus se orgulham de terem feito durante toda a sua história. Se essa teoria é verdade ou não, pode ser que fique sem resposta para sempre. Maurice não se encontrava mais nesse mundo. Ele morreu no dia 8 de outubro de 2012, vítima de um AVC, aos 83 anos, deixando um legado incrível de imaginação e conhecimento. Ele nunca foi perguntado sobre o assunto para confirmar se essa versão é verdadeira ou não. E você? Gostava de assistir os 7 monstrinhos na sua infância? Ou ainda, seu filho ou sobrinho adoravam acompanhar? E a Vila Sésamo, você lembra? Fala pra gente nos comentários se acha que essa teoria da inspiração do Holocausto é real. Eu fico por aqui,
mas logo estou de volta com coisas mais incríveis para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!